Salve, salve nação brasileira! Bom, gente, essa semana eu passei a semana toda pensando num assunto que repercutiu na mídia do país inteiro, que foi o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, aonde ele diz que vai sancionar a lei, onde as pessoas que vão se manifestar, vão para as ruas protestar, devem necessariamente ir sem máscara. E não vou dizer que sou contra e nem favorável a esta lei. Parei para pensar e fiz alguns paradoxos sobre o assunto do protestos versus máscaras. O que me levou a pensar nesse assunto foi durante essa semana. Eu estava ali esperando o ônibus para ir para casa, juntamente com a minha esposa, e demorou aí cerca de 1 hora. O ônibus que deveria vir de 20 minutos, demorou cerca de 1 hora. Estava ali no ponto várias pessoas e a gente começou a comentar. E um comentário que eu fiz com a minha esposa em relação à demora do ônibus, se eu fosse advogado, eu iria entrar com ação de danos, de percas e danos, pela demora com que estava esperando ali o ônibus. Até porque existe aqui em Goiânia uma liminar do juiz determinando que os ônibus cumpram o horário. E a minha esposa virou para mim e falou, mas não compensaria, porque seria uma ação onde você não ganharia quase nada. Bom, por que as pessoas elas tendem a pensar individualistamente? Tendem a pensar em ganhar antes de fazer qualquer ação coletiva. A escola, o sistema escolar que a gente vive, ele nos ensina que devemos competir e ganhar sempre. Ou seja, que devemos pensar no próprio eu, no ser individualista. Chegamos à conclusão de que exatamente o ser individualista, a pessoa individualista, ela não está pensando na coletividade. E é por isso que as pessoas vão para as ruas usando máscara. A máscara que é o próprio sistema que fez com que elas usassem. Há muito tempo, as pessoas, se você pegar a história brasileira, os protestos, os negros, os afrodescendentes, enfim, índios, brancos, europeus, imigrantes, as pessoas iam para as ruas protestar e elas eram criminalizadas. Por isso que as pessoas preferem ir para as ruas anônimas, ou seja, sem mostrar as caras, porque esse governo que está aí, esse sistema que está aí, nos ensinou que se formos para as ruas de cara limpa, ele vai nos bater. Aí o Sérgio Cabral, governador do Rio de Janeiro, vai sancionar a lei obrigando as pessoas a irem em protestos sem máscara. Eu acho isso, no mínimo, eu acho isso um desrespeito. Porque eu acho que a liberdade de expressão, a liberdade da pessoa ir para a rua protestar, com ou sem máscara, deve ser mantida. Não me interessa se essa pessoa vai vandalizar. Acredito que deve vandalizar sim. Se não agir violentamente, a gente não vai conquistar o que a gente está buscando. O exemplo está aí. A gente foi para as ruas em junho e quando foi em agosto, eles parece que haviam já esquecido que o povo tinha ido às ruas e fizeram aquela palhaçada. O primeiro deputado presidiário do mundo é brasileiro. Assuntos como esse que deveriam ser debatidos com mais veemência na mídia, que deveriam ser debatidos com mais veemência no meio da sociedade. Concordo que realmente as pessoas têm que ir para as ruas de cara limpa, mas, no entanto, as pessoas têm a liberdade de ir para a rua de máscara, sem máscara, de como ela quiser. Até porque eu acho isso um autoritarismo das nossas autoridades. Uso e abuso do poder. O que estão fazendo com os manifestantes. Usando a polícia contra os manifestantes. A polícia que paga com o dinheiro público, com o nosso dinheiro. Porém, acredito que vai continuar. Vai continuar Sérgio Cabral, um idiota eleito pelos votos dos idiotas. Vai continuar no Mato Grosso Sival Barbosa, um corrupto eleito pelos votos dos corruptos. Até porque se ele comprou voto e está lá, é porque alguém se vendeu de forma barata e corrupta. Vai continuar o coronelismo na Bahia, a CM Neto, continuando atacando as pessoas e agindo como se fosse um verdadeiro coronel. Mas claro, foi eleito pelo voto dos coronéis que tem na Bahia, foi eleito pelos idiotas que votam de forma errada. O nosso país só vai mudar de fato quando eu e você sabermos votar. Quando eu e você sabemos fazer a diferença. Se o cara entrou lá e não fez da forma como ele vendeu, da forma como ele prometeu, é botar ele na rua. Da forma que ele entrou, tem que existir no Brasil a votação para colocar o idiota, o babaca, o corrupto, o bandido, o ladrão de colarinho e gravata que estão em Brasília, que estão nas prefeituras, que estão nos 4 cantos do nosso país, ter como a gente colocar
se ele não cumpriu o que ele prometeu a gente tirar o próprio povo. Até porque eles dizem que o poder emana do povo. Voltando ao assunto das máscaras, que as pessoas têm o direito sim de usar a máscara, seja no protesto, seja no carnaval, seja na festa fantasia, não me interessa. E não deve haver lei proibindo isso, porque isso, na real, é autoritarismo. É simplesmente o reflexo daqueles que nós mesmos colocamos no poder. Até porque, como eu já disse, foi nos ensinado a sermos individualistas, a lutarmos por uma causa só nossa, por uma causa própria, e não por uma causa do coletivo. O que está faltando no Brasil não é segurança, não é mais Copa do Mundo, não é mais festa. É simplesmente mais educação. Mas não essa educação ultrapassada, ultrajada, autoritária, essa educação militarizada, mas sim educação de verdade. Quando tiver educação de verdade, quando tivermos pessoas realmente sendo ensinadas e educadas, aí teremos um país bem melhor. Bom, galera, esse é o nosso comentário de hoje. Fiquem todos com Deus, porque é com este Deus que eu vou. Muito obrigado a vocês pelo carinho da audiência sempre nos nossos vídeos. Lembrando de compartilhar com a galera aí nas redes sociais, clicar em gostei, colocar em favoritos, enfim, nos ajudar ainda mais a fazer o nosso trabalho a chegar cada vez mais longe. Muito obrigado a você, lembrando sempre que estamos juntos.